Ótimo, estamos ao vivo. O Bruno vai dar uma verificação para nós. Como é que está o áudio? Tudo bem? Dá para me ouvir bem? Tranquilo? Aproveitam, tem água, tem bebidas. Bem-vindos quem está assistindo online. Eu não vou responder perguntas feitas online, só quem está aqui vai ter o direito de fazer perguntas. Mas o nosso assunto de hoje, eu acho que é um pouco mais elaborado, interessante. Vai ter muitas perguntas. Abaixa ainda mais um pouquinho. E vai ser bem interessante. Mas, antes de tudo, eu só queria comentar uma coisa que acho importante comentar, já que estamos live. Quem estava aqui no dia da debate, 2 semanas atrás? Quem viu ele online? Ótimo. Eu achei muito interessante, que depois do debate, tinha um monte de comentários no vídeo, no canal. Muitos. Nenhuma dos comentários respondeu qualquer argumento. Nenhuma. Todas que eram críticas eram: esse cara é mal educado, esse cara não deixa o pastor falar, esse cara isso, aquilo. Gente, primeira coisa, eu não tenho obrigação de ser educado com ninguém. Isso não está escrito em nenhum lugar. Se você não gosta do meu jeito, simplesmente muda o vídeo. Simples, né? Mas os caras dedicam horas e horas assistindo os vídeos, ainda entrando nos comentários, comentando, ainda querendo ser levados a sério. Segundo, se eu estou errado, me corrige, por favor. Quem mais falou no debate foi o pastor. Eu apenas fiz perguntas. Quando ele não respondeu as perguntas, eu refiz a pergunta. Quando ele desviava, eu parei ele e falava: responde a minha pergunta. Muito simples. Acho que o termo foi muito paciente também. Mas no final das contas, eu provei meu ponto. Eu estou por fazer debate com qualquer pessoa. Basta aparecer aqui. E o mais engraçado, vocês podem ver, eu não tirei esse comentário. Tem um comentário lá no canal. O cara, como que ele chama? Deixa eu ver aqui. É muito engraçado. Não, Jorge é o pastor. Eu vou te mostrar. Eu achei muito engraçado. O cara fala: por que você não faz debate com um teólogo formado? Faz debate com quem quiser. Aí porque você é poderoso oferecendo outros, mas você quer fazer debate? Fala: topo. Beleza. Só me vou ver aqui, isso é muito engraçado. Porque na internet ele se mostra príncipe das trevas. Esse é formado, aí ele manda para mim, a gente começou a falar no e-mail. Aí falei no e-mail: você quer fazer debate sobre isso, aquilo? Não vou fazer, vai ser gravado, ao vivo, é presencial, você topa? Aí ele falou assim: eu sou formado em teologia no Mackenzie, meu nome no e-mail, é Mestre Aleph. Ok. Você vê a foto dele, realmente parece o príncipe das trevas. Nada contra a aparência das pessoas. Mas achei muito engraçado que o cara faz teologia, é formado em teologia, ainda se denomina como príncipe das trevas. Ok. Aí logo no dia seguinte eu recebo e-mail
meia página de e-mail. Aí, em outras palavras, assistir seus vídeos, isso, aquilo, babá. Eu acho que não vai ser proveitoso o nosso debate. Eu desisto do debate. Surpresa. Eu já achei que vai ser uma coisa... Mas, dia 4 de dezembro, eu vou estar no Rio. Vai ter debate lá com o pastor Alexandre, que estava aqui um tempo atrás. Tá? Acho que ele está quase desistindo da igreja já. Mas, enfim, entendam. Como que a palestra de hoje também vai tratar do assunto? Felizmente ou infelizmente, o Brasil é país atrasado. Muito. Podemos ver semana passada como que o Brasil é país atrasado. Mas, se Deus quiser, já se amanhã vai acontecer algumas coisas nos planaltos aí, vai ser uma coisa interessante. Não vai acabar para essa decisão aí. Especialmente, o Brasil está atrasado em qualidade de debate. O Brasil está atrasado em qualidade de conversa. Pessoas acham que você tem que ser educado, você tem que ser cordial quando você debate com alguém. Gente, eu tenho que ser respeitoso. Educado é questão sugestiva. Se vocês perceberem, mas no final do debate, o pastor deu um apelo antissemita aí. E falou, agora você vai me apedrejar? Para mim era suficiente para flagrar o cara como um antissemita que ele é. Porque na igreja, o que eles aprendem? Judeus são filhos do demônio, judeus apedrejam os condenados, judeus isso, judeus aquilo. Sendo o órgão mais sagrado na história humana foi a igreja. A igreja não só matou judeus em milhões, mas qualquer um que não era do lado. A igreja também matou em milhões, nós vamos entrar no nosso assunto, cientistas. Qualquer pessoa que fez o avanço, ou descoberta, ou estudo científico que não era conforme a mitologia pagã da igreja, foi morto, queimado ou apodrecendo na prisão. E com certeza os estudos deles foram confiscados ou queimados. E hoje a livraria do Vaticano tem, vamos falar assim, pergaminhos de estudos de centenas de anos atrás que a igreja escondeu. Descobertas científicas, medicinais, astronômicas, tudo que não combinou com as dogmas pagãs da mitologia da igreja. A nossa fé, aliás, a base da nossa fé é não ter fé, vai ter conhecimento. Ok? Agora, para você ter conhecimento, tem que saber os fatos, a verdade. Tem que estudar. Agora, eu vou perguntar a vocês, o que é ciência? Alguém pode me falar? Algum cientista aqui? De qualquer ramo. Filosofia não é ciência, tá? Estou brincando. É ciência, mas ciência filosófica. Mas não, o que é ciência? Alguém pode me falar?
quase, mas a ciência não prova nada empiricamente. A ciência, a ideia de ciência, é a busca ou estudos da realidade, que através desses estudos alcançar uma conclusão sobre a realidade. Por exemplo, para um remédio ser aprovado no mercado, você não precisa 100% de sucesso, precisa 60%. Sendo o grupo de teste que toma o placebo, tem 30% de sucesso. Então, se você passou da metade, está aprovado. Ou, por exemplo, condenar alguém para a prisão. Esquece o Brasil, no mundo comum, mundo normal. Se você tem provas que mostram, porque ninguém estava lá na hora, ninguém sabe, né? Tudo são provas acumuladas que mostram para você que aquela pessoa é culpada, responsável por aquele ato. Okay? E você não tem dúvidas, você tem acima do 99% de certeza. Aí é condenado. Quanto mais provas a favor ou contra, assim que vai decidido. É pesquisa científica baseada de acumular provas e estudos sobre a realidade atual. Gente, você está na mesa de cadeira aí? Acumular saiu na live agora. A ideia da ciência é você estudar um assunto, acumular mais possíveis fatos e informação sobre aquilo e, através dessa informação, chegar a uma conclusão. E sabemos que todo estudo pode ter uma contra-estudo. Quem já escutou falar que ovos faz mal para a saúde? Comer muito ovo. Ok. Quem já escutou que ovo faz bem para a saúde? Também. Os dois têm estudos que comprovam. Não tem problema. Você escolhe aquilo que você quer. Quem cresceu nos anos 80, dos 80s, o início dos anos 90, já escutou que o mundo vai congelar? Lembra disso? Houve assim, o meio ambiente nos anos 80 que o mundo nos anos 2000 vai congelar. Ok. Viu que não congelou, então agora, de 2000 para frente, o mundo vai pegar fogo. Ok. Estudos. Claro que tem muitos estudos provando o contrário. Eu vou cutucar, mas eu não vou entrar muito nesse assunto. Alguém já escutou falar, ou tem alguém aqui que acha que a Terra é plana? Se tem coragem, levanta a mão. Eu vou fazer bullying com você, sim. E mesmo que temos estudos, provas e fatos que a Terra é esférica. Mas você tem uma onda de gente que achando que a Terra é plana. Ok? Tem gente que acha que Lula é inocente também, não tem problema. Cada um acha que quiser. A ciência, okay, era apenas um estudo da realidade, juntando fatos e provas, para você mesmo chegar para uma conclusão à base dessas provas, base desse estudo. Okay? A Torá nos fala que temos que conhecer Hashem.
Saiba que eu sou Deus que tirei você da terra do Egito. Saiba que eu sou teu Deus, não tem outros deuses além de mim. E o conhecimento de Hashem preencherá a terra como a água preenche o mar. Aí vai repetindo várias vezes, tem que saber, tem que ter conhecimento. Saber e conhecimento somente através de estudo. Vou dizer a verdade, estudo científico de provas, de fatos, onde que mostram para nós a realidade, ou, outras palavras, a verdade. Se o judaísmo é verdade ou não. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ver umas provas. Eu trouxe comigo o livro, também a Devo trouxe para um livro também. As fontes estão aqui. Nós temos as fontes científicas, temos as fontes das escrituras. E cada um tem que sair daqui hoje e sair pesquisar, sair estudar essas fontes, esses estudos que nós vamos falar para vocês. Ok? Mas vamos começar no início. Como que eu posso saber que existe um Deus? Um Criador, aliás. Antigamente, acharam que o mundo sempre existia. Essa é uma das visões filosóficas da antiguidade. Sempre existia. O judaísmo nunca falou isso. A ideia judaica é a ciência hoje, a física, vou pegar um tema mais profundo. A física, as leis da termodinâmica afirmam se tem uma criação, tem que ter um criador. Isso qualquer pessoa com senso, qualquer senso, pode ser comum ou não comum, entenda que essa xícara não veio do além. E não veio por acaso. Uma explosão e juntaram um pedaço de cerâmica aí dessa xícara. E sabemos que alguém fez essa xícara. Agora presta atenção. Pela estatística. Pela estatística. Quanto você mais vai aprofundar no corpo humano, nas ciências biológicas do corpo, só corpo humano, não estou falando a natureza, só corpo humano. Impossível, pela estatística, que o corpo humano foi criado por acaso. Impossível. Muito menos uma explosão e durante milhões de anos de evolução se adaptou para aquilo. Apesar que o ser humano hoje é prova que a teoria da evolução está falhando. Porque essa é teoria, aliás, não é ciência, tá? A teoria da evolução fala vários pontos. Na natureza, o mais forte sobrevive. E cada animal se adapta para o ambiente que ele vive ao longo do tempo. Não existe animal mais fraco da natureza do que o ser humano. Seu cérebro, sua inteligência, irrelevante na selva. Quando você tem que lidar com os animais ferozes, sua inteligência não adianta muito. O animal mais fraco da natureza.
Então, se nós evoluímos do macaco, deveremos evoluir mais fortes, mais habilidosos. Mas não, uma criança humana precisa do mínimo 2 anos para saber falar, 6 anos para talvez se virar sozinha, para limpar o bumbum no banheiro. Não, é evolução. A própria existência do ser humano é um homem moderno, não bate com a teoria. Agora, de novo, conforme o judaísmo, sim, existe evolução, mas do ser humano para o ser humano melhor. Não de um animal para outro animal. E depois eu vou entrar no assunto quem veio primeiro, o homem ou o macaco. Isso também é uma coisa interessante. Mas vamos lá. Olhando o corpo humano, você realmente consegue imaginar que uma máquina tão desenvolvida, tão exata, só para você entender como funciona o coração do ser humano, para você entender como que essa máquina é tão planejada, tão exata, evoluiu ao longo dos anos. Um erro não evolui mais. Volta para o povo. Agora, quanto mais complicada e evoluída a criação, mais evoluído e complicado o Criador, quem criou ela. Por exemplo, com certeza nós vamos concordar que o carpinteiro que montou essa mesa não precisava tantas habilidades como quem? O engenheiro que fez essa máquina aqui. Com certeza o engenheiro é mais evoluído na criação do que o carpinteiro. Um avião, uma caça muito mais evoluída do que essa máquina. Aí vai. Quanto mais nós podemos conhecer o Criador através da criação, quanto mais evoluída a criação, complicada, complexa, mais perfeito o Criador. Se tem alguma pergunta sobre isso, podem fazer enquanto eu estou falando, porque eu vou pular de assunto para assunto, para não esquecer. Mas hoje, a física, tanto a física tradicional, tanto a física quântica, estão de acordo que tudo começou a partir de um ponto. Um ponto que foi o início de tudo. Lá tinha um Criador. O próprio Einstein falou isso. O Einstein, o maior cientista no século XX, afirmou: se você acha que todo esse universo veio do nada, está sendo enganado, porque chama ele como você quiser. É um Criador que criou essa criação tão complexa. Porque essa é uma das leis da termodinâmica, da própria física. Se tem uma criação, tem que ter um Criador. Quanto mais complexa a criação, mais complexo o Criador. Vou dar para vocês o exemplo da girafa. Quem já conhece esse exemplo? Girafa, acabaram de matar todas da Amazônia, não tem mais girafas na Amazônia, então vamos pegar esse exemplo.
Girafa, ela tem coração, né, que ele tem que bombear sangue até 2 metros, só o pescoço. Imagina a força. E o que acontece quando essa girafa ela vai tomar água? O que acontece? Ela vai abrir as pernas e vai abaixar a cabeça. Se vai continuar a mesma força como falar? Bombando sangue, a cabeça dela vai explodir. Mas não tem uma válvula que quando a cabeça abaixa de 45 graus, essa válvula entra em função e diminui a quantidade de sangue que entra no cérebro. Agora, imagina o que acontece quando ela vê um jacaré vindo pegar ela. Quem já viu esses filmes no National Geographic? Ela levanta rápido e sai correndo. O que acontece para você que você tem que levantar rápido? Quem tem acima de 40 anos sabe o que eu estou falando. Levanta rápido, tudo balança. Mas a girafa não. Quem fez esse mecanismo? Será que a evolução não sobraria girafas se ia depender da evolução? Mas você vê que tem um planejamento lá. Isso eu falo nas aulas de medicina, mas presta atenção. Meu amigo aqui faz acupuntura também, vai saber do que eu estou falando. A palma da mão, ela é um espelho do corpo humano. Da mesma forma que o corpo humano tem 5 partes saindo do centro, a mão também tem. Tem no centro e 5 partes saindo dela. Dos 4 partes, nós temos 3 partes. Nós temos a palma da mão, como chama isso em português? Pulso, e aqui o ombro. Antebraço e braço. Ótimo. Nas pernas também. Nós temos a coxa, sobrecoxa e o pé. Palma do pé. Só parte, nós temos 2 pedaços. O pescoço e a cabeça. Presta atenção na palma da mão. Nós temos 4. Olha só assim. Isso. São 4 que tem 3 partes cada um. Nós temos 3 braços, 2 pernas. E parte que tem só 2 pedaços, 2 partes, que é o dedão. Essa é a cabeça e o pescoço. Por acaso, se tem um planejamento, se você vê que tem algum planejamento pensante, porque alguém planejou isso. Quanto mais complexa a criação, mais complexo o criador. Ok? Vamos lá. Vou deixar isso absorver, porque eu vou falar devagar, porque vai ser muito didático essa aula de hoje. Vou entrar no assunto mais... Antes que eu vou trazer as fontes da Torá, exemplos científicos da própria Torá, só vamos falar mais uma coisa.
que parece contradizendo com a ciência. Mas só uma coisa, só para deixar claro, o que a ciência consegue comprovar, porque de conjunto de provas, de chegar a uma conclusão, okay, científico, é a base da Torá. Se contradiz a Torá, a ciência está errada. Pode me citar nisso, podemos debater, podemos fazer tudo. Melhores de nós já tentaram e sempre a Torá chegou provando a verdade. Só para você ver, eu estou mostrando aqui um exemplo. Quem consegue comprar esse livro, estou fazendo propaganda para meus amigos, Revolução Iminente, infelizmente no Brasil só tem a primeira edição, a primeira cópia, porque são 4 edições. Aqui no Brasil, em português, tem uma só. Pode entrar no site do Mayanot, comprar ela. É muito interessante, abrindo a mente, porque só trata de ciência, cientistas, as fontes da Torá, fontes bíblicas, e das escrituras judaicas. Mas vamos lá, vamos só tocar mais uma, vamos falar assim, contradição. Quanto tempo, aliás, que anos estamos hoje? Quem sabe? 5.780. De quê? Da criação do homem. O homem foi criado no 6º dia. Então, o mundo foi criado 5.780, 1 mês e meio e 6 dias antes. A ciência prova, olha, atestando que o mundo tem, quem sabe, em média, 15 bilhões de anos. Em média. Agora vamos ver. Essa discussão, tem vários cientistas discutindo isso. E isso a Torá e outros cientistas conseguem provar que esse cálculo é errado. Okay? Primeira coisa, o tempo é relativo. Não é? Esse é o Einstein falou também. Tempo é relativo. Para que existir tempo, tem que existir o quê? Espaço. É matéria. Se não tem matéria e espaço, não tem tempo. Porque o tempo é simplesmente a contagem da matéria dentro do espaço. Quanto tempo o Sol gira os planetas, quanto tempo a Terra gira o Sol, e vice-versa, essa é outra coisa. Porque qual é o centro da galáxia? Como você sabe, o tempo, através do movimento da matéria dentro do espaço. Ok? Assim você conta o tempo. E a Torá nos fala que no 4º dia foram criados o Sol, a Lua, as estrelas, justamente para a contagem das datas. Agora, a física, vou entrar na física tradicional, do Einstein, ele deu esse exemplo de 2 gêmeos. Um gêmeo que fica aqui na Terra, outro gêmeo pega um espaço na via espacial
e vai viajar à velocidade da luz. Tu não sabe que quanto mais rápido você anda, o tempo anda mais devagar. Se você está na velocidade da luz e você volta na Terra, você vai ficar, mesmo que na Terra que passou 20, 30, 40 anos, para você não passou talvez 1 hora. Essa é física. Quanto tempo demora para a luz do Sol chegar para a Terra? Quem sabe? 8 minutos. A gente está vendo o passado. E, com certeza, imagina as estrelas que estão mais longe. Quando os cientistas enxergam uma supernova, uma estrela que explodiu, porque ela explodiu 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás. Até que essa luz chegou a nós. Então, a luz, o tempo, é relativo. Ok? Os sábios cabalistas explicam para nós que os dias da criação são dias normais, de 24 horas, cada hora 60 minutos, só que o tempo andava em forma diferente. Okay? Vou mostrar para vocês assim. O exemplo que todos vocês vão identificar. Quem já passou da adolescência? Você ainda não. Não estou brincando. Parabéns também, fez aniversário, né? Quem já passou da adolescência? Quem lembra essas aulas da escola que não acabaram? Que parece que nunca vão acabar. Quem lembra que tinha 15 anos, a única coisa que queria ter é 18. E parece que nunca chegava. E anda, e dá mais um dia, mais uma semana. E não passa. E não passa. Aí chega final de semana, acabou. E agora? Somos adultos. Quem tem filhos aqui? Acima de 10 anos. Quem lembra o dia que nasceu? Não passou rápido. Passou, parecia ontem. Quem tem netos, nem fala. Mas quanto mais você amadurece, o tempo passa mais rápido. Muito mais rápido. O tempo não mudou. A criação é a mesma. O movimento do tempo é o mesmo. Isso também para você entender por que pessoas na antiguidade viveram tanto tempo. 200, 300, 500, 900 anos. Porque o tempo andava de forma diferente. Exatamente. Exatamente. Você falou, eu ia falar agora. O que a ciência faz? A ciência pega o estado atual e vai analisando quanto tempo vai precisar acontecer para isso virar uma verdade, virar montanha. Quanto tempo demorar para o Everest acontecer? Ou quanto tempo demoraria, desculpa, para a formação de, como que fala isso, o carvão, ou diamante? Quanto tempo, cientificamente? Eu estou vendo aqui, quanto tempo demoraria? E a ciência não está errada. Ela fala, demoraria X tempo. Se isso aconteceria de uma explosão do nada.
Os sábios falam que o mundo já foi criado pronto. Aquela pergunta, quem veio primeiro? A galinha ou o ovo? Quem sabe? A galinha. Exatamente, porque a galinha já cria, todo dia ela bota ovo. Então já foi criada com o ovo dentro. Aí veio o galo, fez o trabalho. O homem, o Adão, você fala que ele foi criado com adulto de 20 anos. Não tinha infância. E já nasceu pronto. Como toda a criação. Quer? Também pode ser. Essa já é a área da psicologia, já não é a área da saúde. Mas, por exemplo, você pega a árvore, descobrir árvores, sabe como você sabe a idade da árvore? De uma árvore? Exatamente, pelos anéis que tem dentro. Eles descobriram árvores que têm mais de 6.000 anéis. Como pode ser? A árvore já foi criada, pronto. Só acumulou anéis depois que foi criado. Como que eu tenho certeza que eu estou falando? A gente falou que a ciência quer provas. Muito simples. Hoje, você consegue criar carvão e diamante em laboratório. Através de pressão, você cria diamante. Então, não necessariamente precisava milhões de anos. Não entendi. Porque de onde veio o carvão? Na verdade, que diamante não veio exatamente do carvão, tem uma história, toda essa história geológica lá dentro. Mas o produto orgânico, com pressão via carvão e mais pressão em tempo, não pega na parte porque é muito mais complexo do que estou simplificando, mas em laboratório ele consegue pular todo esse tempo. Então, não necessariamente precisava tanto tempo. Levando em consideração que já falamos que a Terra foi criada pronta. Nos Estados Unidos, descobriram um fóssil de tronco, que conforme os geólogos, não poderia existir. Porque cada camada na Terra representa certas milhões ou milhares de anos. Se você quiser, você pode entrar na internet, dá para achar isso muito fácil. Um tronco que atravessa todas essas camadas geológicas. Camadas, estou falando milhões de anos. Camadas geológicas se trata de milhões. Mas tem um tronco de árvore, passou todas elas. Como pode ser? Outra coisa. Os dinossauros. Quem já ouviu falar dos dinossauros? Tem ninguém aqui que não escutou sobre dinossauros? Então, assim, os primeiros ossos dos dinossauros foram descobertos há cerca de 200 anos atrás. Os primeiros ossos. Hoje já tem uma faculdade inteira só para estudar esse assunto. E todos os cientistas, sem exceção, aliás, tem uns que são excomungados
Mas, na maioria, todos afirmam que os dinossauros viveram o mais novo 50 milhões de anos atrás. 50, 10, aí vai. Eu te pergunto, todos estão de acordo. O ser humano só chegou a conhecer dinossauros quando acharam os primeiros ossos. Hoje você pode ir no museu ver ossos gigantes. Nos Estados Unidos tem museu, tem dinossauro de 50 metros, de ponto a ponto. 95% osso verdadeiro. O resto completaram com plástico. Mas 95% é osso. Ser humano não tinha convivência com dinossauros. Eu te pergunto, como que a Torá poderia relatar para nós que no quinto dia foram criados os grandes crocodilos? Como que a gente explica achados arqueológicos de 200, 300, 400 anos atrás que mostra claramente dinossauros que foram achados só 100 anos atrás? Quem quiser tem as fotos aqui. Deixa eu ver se é aqui. Na Indonésia, na Austrália, para não falar que eu estou inventando. Aqui. Quem consegue enxergar daqui? Aqui são estátuas de 2.000 a 3.000 anos atrás, que qualquer um que olha aqui fala, é dinossauro. Em vasos, desenho de dinossauros, quando o ser humano não tinha nenhum conhecimento, supostamente, de tais criaturas. Aqui há mais. Da onde veio a ideia de dragões de todas as culturas da antiguidade? Todas. Se você vai da China até a Europa, até a América do Sul, as Américas, todos têm história de dragões. Da onde que veio? Da imaginação humana? Aí a pergunta, como que pode ser imaginação se a gente depois, alguns milhares de anos, achamos exatamente esses animais? É também uma coisa que a ciência não consegue explicar. Se os dinossauros foram mortos depois que caiu um meteoro na praia, na Baía do México, e causou uma clima destrutiva, venenosa para os dinossauros, que acabou matando, aonde que estava, morreu. Aonde que morreu? É uma morte lenta e dolorosa. Encontramos dois problemas. Como que a gente encontra grupos, tipo cemitérios de dinossauros? Você não deveria achar tudo espalhado, mas você está achando tudo em grupos, em locais, onde tem um, tem um monte de outros. Não combina com a história de morte natural. E como você explica os fósseis carbonados com comida na boca?
Entenderam? Eu vou mostrar para vocês, vou mostrar mais um. Esse livro é fenomenal. Aqui. Nós temos várias fósseis que mostram que a morte não foi lento. A morte, a carbonização, aconteceu imediato. Porque aqui você tem peixe com peixe na barriga. O peixe virou fóssil na hora de comer. Sendo isso acontece durante milhões de anos. Não é? Ou não? A ciência tem razão. Isso realmente, processo que deveria acontecer milhões de anos. A não ser uma história, um detalhe, que também não só aparece na Torá, mas aparece em várias outras culturas do dilúvio. Acontece que a Torá que mais relata sobre o assunto. Aonde tinha um dilúvio, que também isso foi provado, que você tem coxas em montanhas e vários outros lugares que nunca tinha mar na região. E os sábios relatam que quando caiu a chuva de cima, também subiu água com chofre. Chofre, né? Deixa eu falar. Enxofre, isso. O que é chofre é outra coisa. Enxofre. Aqui já fui para aquelas resorts que tem água quente, sai cheiro de enxofre. Israel tem isso até hoje. Essa água fervente subiu de baixo. E toda essa pressão, com o calor imenso e pressão, carbonizou e criou esses fósseis na hora. E todos os animais, todos os restos que estavam mortos, quando caiu a água, saiu tudo para um lugar, vários lugares. Incrível que pareça, um dos lugares foi na Argentina, onde que tem milhares e milhares de fósseis de dinossauros. E tem outros lugares também. Mas a água foram por aí, levou tudo junto. O quê? O petróleo já foi criado antes. Tudo foi já criado pronto. Se o petróleo demora anos e anos e anos, de novo, a contagem não bate. Ok? Agora, só para finalizar esse ponto, nós vamos entrar na escritura. Quem testemunhou a criação do mundo 15 milhões de anos atrás? Bilhões de anos atrás. Alguém testemunhou? Algum cientista estava lá? O que o cientista faz? Ele analisa o que ele tem na frente dele. Okay? Só que nós temos relatos, datas, idades, nomes, até lugar de enterro de alguns, que é um testemunho próprio da criação. Quantos anos viveu Adão? Quem lembra? 930. Exatamente. Ele viveu 800 depois que nasceu o chefe. Totalizou 930 anos. Noé, aliás, Metusalém, que era avô do Noé, que era neto de Enoque, ele viu Adão.
Todo mundo viu Adão, a primeira criatura. Em Metusalém passou esse conhecimento para Noé. E Noé para os filhos. Era no dilúvio. Abraão conheceu Noé. E Abraão passou para os filhos dele. Isaac, Jacó por 12 filhos. E toda essa contagem. Então, os judeus que estão vivendo hoje, somos testemunhas da criação. Isso que a gente fala toda sexta à noite. Os judeus guardam o sábado como sinal, ou não melhor, como testemunha, que em 6 dias Deus criou a terra, os céus e a terra, no 7º dia descansou. Não descansou de descansar, nossa, tá? Cesou de criar, não criou mais nada. Eu te pergunto, você tem provas arqueológicas que a ciência não sabe muito bem como explicar? E do outro lado, bate com o que a Torá fala. Fora que a Arca de Noé já foi achada em 1975. Quem já ouviu falar disso? Mas só depois que a internet entrou, né? Porque Deus nos livre de divulgar essa informação para todo mundo saber que a Bíblia é a verdade. Quem já escutou falar que a Monte Sinai já foi achado? Aliás, vou perguntar a vocês. Você sabe onde fica a Monte Sinai? Você matou já. Ele não está no deserto Sinai. Deserto Sinai é nome atual para um lugar que é outro nome. Midbar Tzin chama, não Sinai. Foi confundido com os tempos, mas o Monte Sinai está na Arábia Saudita. Eles mesmos cercaram para ninguém poder entrar. Quem já ficou sabendo que tem achados arqueológicos da travessia do Mar Vermelho? Tem. Pessoas me questionaram essa semana que eu falo que Jesus não existiu. Ah, mas Moisés existiu? Falei, 2 errados não falam certo. Só na matemática. 2 negativos dá um positivo. Mas mesmo assim, tem hieroglíficos, desenhos egípcios que estão em museus na Holanda e na Inglaterra, contando toda a história do Éxodo. Agora, se tudo isso não é suficiente, vamos ver como que a escritura por si mesma, prova para nós não somente a existência de um Criador, mas sendo que esse Criador é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que tirou o judeu do Egito e que vai cumprir tudo o que prometeu aí. Estão preparados? Tem perguntas até agora, porque a partir daqui nós vamos decolar. Agora só aquecemos os motores ainda. Alguma pergunta? Alguma dúvida? A Torá deu para os judeus 613 mandamentos. Leis a cumprir. Delas surgiram
milhares e milhares de leis, como executar tais leis. Como qualquer coisa. Você dá a Constituição, a partir daí você forma as leis, como cumprir tal Constituição. Só que a Torá não é simplesmente uma Constituição, mas sim o manual do fabricante. E se você tem um produto, você tem que saber como manuseá-lo. E para isso você precisa do manual do fabricante. Todo fabricante tem que colocar o manual. É por lei. Até quando você vai se parar no Blitz, vão pegar seus documentos e ver se você tem manual do carro dentro também. Faz parte. Alguém já olhou o que está escrito no manual do carro uma vez na vida? Uma vez eu vi. Interessante. Serve para nada, mas interessante. Mas o que você acontece quando o seu carro quebra? Você vai pegar o manual do fabricante e vai tentar consertar? Não. Não sei você é afim dessas coisas. Você vai levar para um mecânico que ele entende para tentar consertar o carro, esperando que não vai dar PT. Como todos nós não queremos que dá no Brasil. Não por acaso o PT é perca total. Agora, o mesmo Criador deu para o povo judeu o manual do fabricante. Para os não-judeus, ele deu as 7 leis e as 70 derivados deles, como você deveria viver nesse mundo para não quebrar a criação. Para os judeus, deu a função cumprir as 613 mandamentos. Os principais, questão alimentar, questão de comportamento e questão de investimentos. Vamos falar a primeira coisa do corpo. Um judeu, qual o primeiro mandamento que ele faz logo depois de nascer? Circuncisão. Agora eu vou perguntar a vocês. O mesmo Criador falou para Moisés, para Abraão, aliás, antes de ler essa paraxá anterior, qualquer menino, macho, com 8 dias, vai fazer circuncisão. Eu te pergunto, por que no 8º dia? Não porque quando a criança está no hospital, já pede o médico, faz a circuncisão. Não é mais seguro? Não é mais óbvio? Já estamos em 2019, né? Por que tem que esperar 8 dias? Eu sei que você sabe a resposta. Você já estudou. Muito bem. Mas olha uma coisa interessante. Acontece uma coisa incrível no corpo humano, que é impossível isso ser por acaso. Durante uma semana, o corpo do bebê, do recém-nascido, ele se cria. Ele forma uma quantidade de vitamina, chama vitamina K. Vitamina K é um produto essencial na coagulação do sangue. Durante 7 dias, ele acumula a quantidade que vai ter a vida toda, ser uma pessoa saudável. Durante 7 dias, ele chega a 100%. No 8º dia, essa já foi provado cientificamente que isso acontece. No 8º dia, essa quantidade sobe para 130%. No 8º dia. E depois disso, volta a 100% para o resto da vida dele, uma pessoa saudável. Eu te pergunto, esse é por acaso?
essa é uma evolução. Essa é uma coisa. Não por acaso, o Criador falou fazer no 8º dia. E já criou o corpo dessa forma. Agora, quando Hashem fala para nós, não podem comer nenhum animal, a não ser que ele rumina e tem pata fedida. O que significa isso? Que nós temos uma quantidade limitada de animais que podemos comer. Que rumina, animal que rumina, e animal que tem pata fedida. E a Torá relata 4 espécies, 4 tipos de animal, somente 4, que têm apenas um sinal. Então, presta atenção, essa coisa é importantíssima. Porque imagina na hora, Moisés está relatando o relato dos animais e falando, você só pode comer animal que tem pato fedido e rumina. Exato esses 4 que só tem um sinal. Agora pensa comigo. Moisés era biólogo, estava no meio do deserto. Como que ele sabia falar para nós que vai ter somente 4 animais e não mais que tem um sinal? Apesar que 3.000 anos depois foram descobertos inúmeros outros animais. Nenhum foi encontrado que tem apenas um sinal. Exato esses 4. Que o camelo, o lepre, o coelho e o porco. Já pensa comigo. Vou pegar o porco, por exemplo. O porco é o único que tem pata fedida e não rumina. Qual ser humano pode afirmar para você que existe somente esse tipo de animal? Agora, porco eu estou referindo a toda a família de porcaria. Os derivados. Ok? A pergunta é, como que o ser humano pode falar para você, só um porco tem pata fedida e não rumina? Você acha que não existe pessoas ao longo da história que tentaram fazer tudo para achar o animal que tem pata fedida e não rumina? Basta achar um que pode jogar fora todo o judaísmo. E Moisés fala para nós, vocês podem comer somente animal que tem escama e barbatanas. E os sábios falam para nós, barbatana, presta atenção, barbatana que eu falo, não é do tubarão, ou aquele bigodinho, não, barbatana que o animal de escama tem, dos nadadores que saem atrás da área respiratória do peixe. Essa que refere aos nadadores. E fala assim, qualquer peixe que tem escama, tem nadadores. Pode ter nadadores, mas não tem escamas. Se tem escamas, tem nadadores. Então, se você vai no mercado, o peixeiro já cortou a cabeça, jogou fora, só deixou a parte traseira, e você viu escamas, pode ter certeza que ele tinha nadadores. E aí, cachê. Qual ser humano pode afirmar isso para nós? Sendo, tem 2 milhões de peixes, de espécies. Okay? Na fase de cada vez, acredito que vão descobrir mais e mais animais marinhos que nem sabiam que existiram. Mas os sábios falam,
Se tem escama, tem nadadores. E até hoje não acharam nenhum peixe que tem escamas e não tem nadadores. Qual ser humano pode fazer uma tal afirmação? Ok, vamos falar que Moisés era o maior biólogo da história. Ele estudou tudo, sabia tudo. Ele poderia dominar os poderes da natureza? Ele poderia prometer mudanças climáticas 3.000 anos depois que ele morreu? Poderia arriscar uma coisa dessa? Por exemplo, quem conhece as leis de ano sabático? Essa lei é referida à terra de Israel, que cada 7 anos, um ano, você tem que parar de regar e trabalhar a terra. E não basta isso. Moisés promete, é claro, Hashem promete, se você vai guardar o ano sabático, você vai receber no 6º ano 3 vezes a mais. Para o 6º, 7º e 8º até que você vai plantar. Algum ser humano pode prometer isso? Basta uma vez isso não acontecer e acabou. E que eu vi que parece, matéria de jornal, no ano 50 em Israel. Tinha uma praga de gafanhoto vindo do Egito, sobrou ainda lá dos 10 pragas. No ano 50, atingiu todos os kibbutzim da região, menos um. Essa é matéria de jornal. O único kibbutz, vilarejo, que manteve o ano sabático, o gafanhoto nem tocou nas plantações deles. Eu não estou falando 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás. Agora, anos 50, tem pessoas até hoje vivas, é relatado no jornal. Você pode achar isso no Google, matéria de jornal. Será que algum ser humano pode prometer uma coisa dessa? Mais um exemplo. Moisés, nos últimos capítulos do Deuteronômio, ele fala assim, que ele faz os céus e a terra jurar, se o povo judeu não vai andar nos caminhos de Hashem, não vai ter chuva e a terra não vai dar os frutos. Um ser humano pode prometer uma coisa dessa? Por que vocês acham que no cristianismo, por exemplo, todas as promessas ou no paraíso ou no inferno? Você não pode avaliar. Você não tem como saber. A não ser os pastores que vão no inferno 1000 vezes e voltaram com histórias. Porque eles mesmos sabem que eles não podem prometer nada aqui, nesse mundo físico. Porque às vezes a natureza não é para o ser humano dominá-las. Já como Moisés pode prometer uma coisa dessa? Basta uma vez, acabou. Agora pensa comigo. Hoje nós temos 80.000, cerca de 80.000 seitas e religiões. Todas menos uma, foram criadas com uma revelação de uma pessoa só. Ou o anjo veio no deserto, ou o anjo engravidou a mulher, ou o anjo me deu o livro dourado que sumiu com ele, não tem, nem existe. Aí vai.
Alguma dificuldade trazer uma testemunha? Mas Moisés, Deuteronômio 4, a partir do versículo 30 adiante, fala assim, eu vou falar tradução literal. Me mostram, desde a criação da terra até o final da terra, se já existiu uma coisa igual, onde que Deus tirou o povo dentro de outro povo, com glórias e milagres, em mão forte estendida, e se revelou, se apresentou. E vocês todos viram Deus falando com vocês. Já bastava uma pessoa falar, não vi nada. O povo não tinha problema brigar com Moisés. Basta ler. Não tinha problema brigar. Mas Moisés falando uma coisa dessa, vocês todos viram Deus falando com vocês. Basta uma pessoa falar, Deus não falou comigo, não. Você é maluco? Não. 3 milhões de pessoas afirmando o que Moisés falando para eles. E todas as religiões estão de acordo. Porque 90, sei lá, mais de 90% das religiões, dessas 80 mil seitas, são baseadas em quê? No judaísmo, na revelação no Monte Sinai. Até o Novo Testamento tenta imitar essa revelação, mas não deu certo. Agora, imagina assim, Deus quer que a outra religião, o que deveria fazer? Pelo menos a mesma revelação. Se revela aí para outra multidão. E nós vamos falar agora, me explica como o ser humano pode afirmar isso, que nunca na história vai acontecer um acontecimento igual. Basta qualquer, junto, 3, 4 pessoas falar, Deus revelou para nós. Estranho, né? Nunca na história aconteceu isso de novo. E ninguém criou uma religião à base de mais do que uma revelação, sabe, particular, em sonho, no deserto, na floresta, sozinho. Nunca. Ser humano pode afirmar uma coisa dessa? Ser humano pode prometer uma coisa dessa? Só para finalizar isso, esse vai ser assunto do mês que vem, das profecias messiânicas. Mas só para finalizar uma coisa. A terra de Israel, durante 1900 anos, era vazia. Não tinha lá vilarejos palestinos, não tinha multidão de árabes, não tinha nada, nada. Tinha uma migalha de judeus e migalha de beduínos que viveram lá. Essa tem relatos históricos. Uma migalha, dá para contar em 2 mãos. E nós temos promessa de profecias que essa terra voltará a florescer quando os judeus voltarão para ela. Eu te pergunto, em ano 40, alguém acreditou que vai sobrar um judeu na face da terra? Ou não, longe, 45, alguém acreditou que dá para ser judeu? 2/3 do povo judeu foi aniquilado na guerra.
Mas olha, Moisés mesmo, e os profetas depois, afirmam que não só que nós vamos voltar para a terra de Israel, que a terra vai voltar a florescer e vai ser uma referência para o mundo. Vocês vão ser uma referência. Pode ser por mal, pode ser por bem, mas nós somos uma referência. Casamentos, noivos e noivas dançando nas ruas de Jerusalém, livro Ezequiel. Qual ser humano poderia afirmar para você uma coisa dessa? Agora, não vou entrar muito nisso, isso vai ser do mês que vem, no nosso outra palestra, mas só para finalizar, eu vou abrir para vocês perguntar. Desses 80 mil religiões e seitas, será que o fundador, criador dessa seita, religião, falou mal de si próprio? Será que você vai achar alguma coisa negativa sobre Jesus no Novo Testamento? Ou sobre Maomé no Alcorão? Ou sobre Buda? Ou sobre qualquer... Como que chama esse cara que achou o livro dourado? O Mormon, mas como que chama ele? O John Smith. Joseph Smith. Ou Ellen White. Vai achar alguma coisa errada sobre eles? Jamais. Agora, quantas vezes a gente encontra críticas sobre Moisés? Sobre o rei Davi? Sobre o rei Salomão? Sobre todos os reis? Será que você critica o fundador da religião? Não só que ele autocritica, também faz leis contra si mesmo. Será que o criador de uma seita, uma religião, vai fazer leis que vão prejudicar ele? Por exemplo, quando Moisés desceu do Monte Sinai e falou, gente, a partir de hoje, homem não pode casar com a tia dele. É lei. Até então podia, sabe como sabemos? Porque o próprio pai dele estava casado com a tia. Mas falou, não, agora o casamento dos meus pais não é válido mais. Eles não estão vivos, mas não pode ser mais igual. Será que ele vai falar uma coisa dessa? Sobre si mesmo? Porque é a verdade. Se é a verdade, custa que custa, não custa falar. Não tem que ser falado. Ou, por exemplo, quando ele desceu, ele preparava lá um churrascão, que nem na maior churrascarias tem. Ele desce, frente, tudo joga fora. Não vale. A partir de agora, o abaixo tem que ser na forma cachê. Quem tinha já jogar carne fora? Imagina jogar um boi inteiro fora. Ia matar ele na hora. Mas não. Porque todos ouviram Deus falando com eles. Todos testemunharam Deus falando com eles. Isaías 43, 10. Vocês são meus testemunhas. O Jacó, meu servo que escolhi. Somos testemunhas para quê? Para mostrar a verdade para o mundo.
E a verdade é apenas através de conhecimento. Estuda, pesquisa. Tem muita coisa ainda para falar. Física quântica, um monte de coisas aí. Gente, tem muita informação aí. Muito. Mas se você nunca estudou nem a ciência, muito menos o judaísmo, vamos diminuir a bababá, estudar mais, analisar mais, e depois chegamos à conclusão. E realmente, me desculpa porque eu falei muito pouco sobre ciência, muito pouco na questão. Porque podemos, se você ter ideia, tem vídeos de 4 horas no YouTube de os rabinos que faz tudo detalhado. Eu não tenho nem 4 horas, nem o português para passar todo o estudo científico para vocês. Mas se quem quiser realmente, eu recomendo esse livro. De novo vou mostrar para vocês, Revolução Iminente. Essa é a primeira edição de 4, porque não é edição, é parte. Primeira parte de 4, mas é único em português. Mas já dá para esclarecer bastante. Ok? E estão traduzindo muitos vídeos agora com legendas para português, que realmente vai ajudar bastante. Eu acho que eu postei até essa semana passada um vídeo com legendas em português sobre a idade do universo. Quem quiser, eu posso mandar depois para vocês, indicar o link e tudo. É altamente importante o estudo. Que através do estudo você vai chegar a conhecimento, e o conhecimento vai levar você a conhecer o Eterno. Algumas perguntas? Algumas dúvidas? Críticas? Apelos emocionais? Não. Qual delas? Eu vi no vídeo aí muitos religiosos, né, pastores, né, fazendo revelações sobre o Bolsonaro. Tem alguma? Tem um monte de gente fazendo profecia, né? Essa é uma coisa interessante. Eu converso com muitas pessoas que saem da igreja e falam sobre profecia, e o pastor falou, gente, presta atenção. Definição de profecia. Ok? Primeira coisa, profeta é uma pessoa santa, pessoa sagrada. Não é uma pessoa que faz idolatria e come porco, ou frutas do mar. Pessoa altamente elevada. Ok? Agora, quando fala uma profecia, essa profecia é exata em 100% até o último detalhe. Se um detalhezinho não está certo, esse profeta é profeta falso. Ok? Agora, claro, tem muitos adivinhadores aí. É aí que cai na estatística, se acontece ou não. Ah, quando está vendo, profetizou e aconteceu. Aconteceu exatamente igual ele falou, um por um. Ótimo. Próxima coisa, o que ele fala? Os números da Mega Sena. No dia que um profeta dessas aí fala os números da Mega Sena, a gente conversa. Entendeu? Porque profeta, ele sabe tudo até o último detalhe. Sim. O homem ele tem que fazer pacto com Hashem. E a mulher? O que ela tem para... Que pacto o homem tem que fazer com Hashem? Ele não tem que fazer o circuncisão? O homem judeu. Só o judeu. Sim. E a mulher? Gerar o homem que vai fazer isso. Mulher não tem pacto. Claro, tem. Claro que tem. Você acha que dar luz não é uma coisa divina? Criar uma criança não é uma coisa divina? A mulher no judaísmo é chamada o princípio da casa, fundamento da casa.
Português é a dona da casa, mas é muito mais do que apenas a dona. Entendeu? É claro, a mulher no judaísmo tem muito menos deveres do que o homem, por ser o ser mais elevado. Entendeu? Então, quando uma mulher pega o filho dela para fazer circuncisão, ela mesma cumpre esse dever. Entendeu? Exatamente. A esposa de Moisés que fez isso, não Moisés. E tem várias outras histórias, muitas histórias, assim, que a mulher fez questão que os filhos vão ter o Brit Milá. Mais alguma dúvida? Então eu vou fazer agora a minha parte. Tem que ter propaganda, né? Gente, Natal está chegando. As festas natalinas estão chegando. Os parentes de vocês estão querendo saber qual presente vocês vão dar para eles. Em vez de carro de remote controle ou perfumes, leva para eles o conhecimento. Esse livro, se tem um livro que mexe com a cabeça das pessoas, é esse aqui. Eu não conheço uma pessoa que leu esse livro e continua igual. Okay? Basta ler. Esse livro faz milagres. Quem quiser, aproveita as promoções do Natal. Aliás, Black Friday de novembro, né? Então eu vou dobrar o preço, depois vou cortar pela metade, para ser bem jeito brasileiro. Dobrar o preço no Black Friday, eu vou diminuir pela metade. Não fazemos isso. O preço é igual o ano todo, okay? Justamente para ser uma coisa diferenciada. E, se você quer finalizar o ano com chave de ouro, começou 2020, melhor ainda, quem já leu esse livro? Fala por si mesmo. Ok? Também. Esse livro que não basta só ler, tem que aplicar. Realmente já transformou, não falar mudou, mas transformou a vida de muitas pessoas. Já estamos indo para a terceira edição, em menos de um ano. É realmente uma coisa gratificante. Não tanto as vendas, mas ver o resultado na vida das pessoas que utilizam a informação que tem aqui. Então, aproveitam. Ambos estão à venda comigo mesmo. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Valor, 40 cada. Aceita cartão, aceita dinheiro, não aceita galinhas nem ovelhas. Esse é no site do mayanot.com.br, você pode comprar ele. Okay? Altamente recomendável, gente. Altamente. Ok? Aqui também, se alguém vai chegar para você, vai discutir sobre cientistas, aqui no final tem várias listas de cientistas renomadas falando sobre Deus, a existência de um Criador. Tá? Vou dar para vocês um exemplo. Okay? Albert Einstein. Okay? Essa citação dele. Eu quero saber como Deus criou este mundo. E eu não estou interessado nesse ou naquele fenômeno, nem no espectro desse ou daquele elemento. Eu quero saber seus pensamentos. O resto é detalhe. Os sentimentos religiosos do cientista adquirem a forma de perplexidade elevada frente à harmonia da lei natural, que revela uma inteligência de tal superioridade. Não foi palavras minhas que eu falei no início.
essa visão do Einstein, que, comparado a ela, todo o pensamento e ação sistemática dos entes humanos é um reflexo totalmente insignificante. Essa é a citação do próprio Einstein. Então, tem que ler esse livro. Gente, infelizmente, só tem a primeira parte em português, mas que esclarece muita coisa. Ok? Então, se ele não conseguiu esclarecer ou deixar você com mais dúvidas, mas com vontade de estudar mais, meu trabalho está feito. Então, muito obrigado quem estava aqui hoje, quem estava online também, muito obrigado e até o próximo evento.